Muito obrigado, que Deus recompense a cada um, né? Não só agora, mas desde que iniciamos o projeto Martíria no Uruguai, em 2012, janeiro de 2022, esta igreja tem sido nossa parceira, e outros irmãos também têm contribuído, né? Que Deus faça abundar toda as necessidades, como bênçãos materiais e bênçãos espirituais, a vossa vida e a vossa sementeira, né? Para que muitos possam conhecer a palavra do Senhor, né? Deus já tem abençoado esta igreja, como nós conhecemos desde 2013, o pastor Cláudio, sua esposa Edna, que gentilmente nos hospedaram. Pastor, muito obrigado, Edna também, né? Pela cortesia, pela gentileza. Nem esperávamos que fizessem tudo isso, mas esse casal é um casal maravilhoso e tem sido uma bênção na nossa vida, como também uma bênção para a vida desta igreja. Louvado seja Deus. E é sempre uma alegria estar de volta, sempre uma alegria compartilhar a palavra de Deus, é sempre uma alegria ver os seus rostinhos aqui. Nós amamos esta igreja e nós gostaríamos então não só de compartilhar um pouco da realidade do Uruguai, como também um pouco da palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus nesta noite no texto de Mateus capítulo 22, a parábola das bodas. Então, se você já achou ou está abrindo, Mateus 22, de 1 a 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou que ali um homem que não trazia vestes nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que escolhemos esse texto para falar um pouco sobre missões, né? Nesta parábola das bodas do Cordeiro? Por alguns motivos. Primeiro, com a insistência do rei. Há uma festa a ser celebrada e o rei quer convidar muitas pessoas para esta festa. Não se faz uma festa com 2 ou 3 pessoas, né? Normalmente nós convidamos para uma festa, uma grande festa, nós convidamos vários amigos, né? E é bom participar de uma festa grande, né? E esta festa é a festa do seu filho, filho do rei.
Aqui o filho do rei, o rei é representado pela figura de nosso Senhor, Deus Pai, o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e aqui fala também do que todos são chamados, né? E o rei insiste para que todos venham para a celebração dessa festa, desse banquete, dessa festa espiritual. E então manda que os seus servos, obedientes servos, possam chamar as pessoas, convidar as pessoas para a festa. As pessoas precisam saber que há uma festa, precisam saber que o rei vai celebrar as bodas com o seu filho. Então, os servos obedientes, aqui podemos representar a igreja, servos obedientes que saem para chamar pelas estradas, para chamar as pessoas, mas alguns não aceitam o convite. Então o rei insiste para que os servos continuem chamando. Então é dado a oportunidade às pessoas para vir a participar da festa do rei. É dada a oportunidade, o convite é feito a todos. E como estes não aceitaram, então a ênfase é dada sobre a insistência do rei de celebrar essa festa e encher a sua casa. Mas no final do convite, o rei percebe que havia uma pessoa que não tinha vestes nupcial, isto é, não estava preparada para participar dignamente desta festa. Então não era só ser chamado, não era só participar da festa, era necessário também estar dignamente preparado para participar desta festa. Então nesta noite eu gostaria de destacar algumas desses motivos, destas especialidades, destas características desta parábola, para nos mostrar que há uma necessidade urgente de evangelizar. Há a necessidade da igreja alcançar as pessoas. Há uma necessidade urgente de evangelizar as nações. O que é urgente na nossa vida? Às vezes elegemos algumas prioridades. Este mês eu preciso fazer tais coisas, ou esta semana tenho que fazer algumas coisas. Elegemos algumas prioridades que devem ser realizadas. Às vezes um reparo, uma reforma na casa, né? Ou uma tarefa que foi agendada e não cumprimos. Mas tem coisas que são urgentes, mais do que prioridades, às vezes são urgentes. Por exemplo, se uma mulher grávida está pronta para dar à luz a uma criança, é urgente. O que vamos esperar? O que vamos fazer? Se chegou a hora dela de dar à luz, então paramos tudo, né? Eu lembro que nosso primeiro filho, quando nasceu, Sônia sentiu contrações, fortes dores, já passava das 11 horas da noite, e o médico disse: a hora que ela sentir essas dores, você me liga e vai para o hospital. Então não tem hora. Eram perto de meia-noite quando nós saímos de casa. Estávamos em Minas Gerais servindo ao Senhor na igreja em Belo Horizonte. Saímos de casa e fomos ao hospital e já ligamos para o médico. Eu lembro depois que o médico logo chegou, nos atendeu e disse: precisa ser agora, porque a bolsa já rompeu, tem que ser agora, nesse instante. E nós tínhamos planejado um parto normal e foi uma cesariana, né? Eu vejo que era 1h30 da manhã, estava ligando para o meu sogro, acordando o meu sogro e dizendo: agora você é vovô, né? Porque nasceu o nosso netinho, nasceu o nosso filhinho, o seu netinho. Então
Então, tem coisas na nossa vida que são urgentes, que não podem esperar. Tem coisas que podem esperar, mas tem coisas que precisam ser cuidadas de imediato, né? Se alguém caiu no rio, né, é preciso salvar esta pessoa, não podemos esperar dar um curso de salvamento, é necessário salvar aquela pessoa. Então há coisas que são urgentes e nós precisamos entender o que esta parábola nos mostra sobre a urgência da evangelização. Deus conta com a sua igreja para alcançar as nações da terra, e é urgente, né? O rei soberano tem autoridade para mandar os seus servos a cumprir a sua ordem. Então a igreja existe para realizar a obra de Deus. Então a igreja precisa despertar para essa urgência. Nós precisamos evangelizar a nossa cidade, precisamos evangelizar o nosso estado, precisamos evangelizar o nosso Brasil, precisamos alcançar também as demais nações. Então, como igreja do Senhor, né? Como igreja que ama o Senhor, que obedece ao Senhor, é interessante a figura dos servos que são mencionados nesta parábola. Em nenhum momento é dada uma crítica aos servos, em nenhum momento é feita uma censura aos servos nesta parábola, mas em outras passagens bíblicas nós vemos que é da responsabilidade dos servos do Senhor cumprir a tarefa, né? Então Deus está falando através da sua igreja, quer operar, quer evangelizar, quer alcançar as nações através da sua igreja. Quem é a sua igreja? Os seus servos. Nós vemos na figura do atalaia, né? Ai do atalaia, de não pregar, de não anunciar, de não mostrar o caminho, né? O texto de Romanos, capítulo 10, nos mostra, através do apóstolo Paulo, como é importante levar esta mensagem até os confins da terra. Diz assim o versículo 11 do capítulo 10: portanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. É maravilhoso pregar o Evangelho. Na linguagem do profeta Isaías, os pés são maravilhosos, né? São benditos aqueles que anunciam as coisas novas, que anunciam as boas novas da salvação, que anunciam que Cristo é o Senhor, que anunciam que a salvação não existe fora de Cristo. A mensagem do Senhor é uma mensagem gloriosa, é uma mensagem de restauração, de perdão, de salvação, é uma mensagem que nos impacta, que nos restaura, que nos dá vida. Estamos diante de uma proposta de vida, a proposta dada pelo Senhor. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, disse o Senhor Jesus. Então não é uma vida qualquer, é uma vida que tem sentido, que impacta, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com Cristo, que é incomparavelmente melhor.
Uma vida real com Cristo, de comunhão com Cristo, é incomparavelmente melhor. É uma vida que tem sabor de vida, é uma vida que tem gosto de vida, é uma vida de sofrimento também. Veja que os servos saíram, para convidar as pessoas pelo caminho, e muitos rejeitaram, dizendo assim: eu tenho um campo para cuidar. Eu tenho, outros disseram, eu tenho meus negócios, muitas escusas, muitas desculpas para não participar da festa do Senhor. E isso acontece também lá no Uruguai. Quantas pessoas nós semeamos a palavra de Deus e elas simplesmente rejeitam a palavra do Senhor, mas é dado a elas a oportunidade de ouvir, como também é dado a nós a oportunidade de ouvir a mensagem, de receber a mensagem. Agora, um coração endurecido rejeita a palavra de Deus. Um coração, uma boa terra, como na parábola do semeador, um coração aberto, flexível, maleável, sensível à voz do pastor. Veja que Jesus, quando fala do bom pastor, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por quê? Elas conhecem a minha voz, isso é, elas são sensíveis. Então, à medida que nós proclamamos a palavra de Deus, e as pessoas vão ouvindo a palavra de Deus, seus corações vão se convertendo, porque são ovelhas do Senhor. Mas nós não sabemos quem são as ovelhas. O Senhor as conhece, e as ovelhas também conhecem o seu Senhor. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus, dizendo: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, então nosso coração se enche de alegria, se enche de paz, de conforto, de esperança. Por quê? Esta palavra vem ao encontro das nossas necessidades, do nosso coração. Então esta palavra nos mostra que nós somos sensíveis à voz do Senhor, como o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que ama as suas ovelhas. Eu fico pensando, quando saímos para o campo missionário, agora em 2022, um colega pastor disse assim: você é muito corajoso. Aí eu falei assim: será que eu sou mesmo? Mas impulsionado pela palavra de Deus, impulsionado pelo Espírito de Deus, nós saímos para fazer a obra, não porque somos corajosos, mas porque aquele que nos chamou é fiel para cumprir a sua palavra. Então, quando a igreja, quando os servos do Senhor saem para proclamar e cumprir os mandatos do Senhor, e obediência ao Senhor, o Senhor está usando os seus servos, o Senhor está trabalhando através dos seus servos. Então o Senhor quer trabalhar e operar a instrumentalidade da sua igreja. Às vezes a igreja se distribui em departamentos, departamentos de homens, de mulheres, de crianças. Então todos estão engajados nesta obra. A obra é dele, é o rei. E nós, como servos do rei, devemos cumprir o mandato dele. É o meu prazer cumprir a ordem do Senhor. Ela é a autoridade sobre a minha vida. Quando nós recebemos uma ordem de Deus, é como se fosse uma autoridade. Foi o meu pai que me falou, foi o meu Senhor que mandou. Então eu preciso obedecer. Somos desafiados, como servos do Senhor, a obedecer ao Senhor. E através do Espírito Santo e a palavra de Deus, nós somos instruídos naquilo que devemos fazer. Então Deus já tem lhe dado a instrução, já tem mostrado quais são as coisas que você deve fazer. É bom cuidar da família,
É bom ser zeloso para com a casa, né? É bom ser zeloso e cuidadoso com a casa de Deus, como ser zeloso e também cuidadoso da nossa vida, né? Então, eu estou fazendo estas coisas não é para mim, é para o Senhor e para a glória do Senhor. Então, não devemos pensar que estamos fazendo as coisas para as pessoas, estamos fazendo porque Deus nos mandou, Deus nos mostrou. Então, os servos do Senhor podem sofrer também, como aconteceu aqui no versículo de 8, no versículo 6, e outros servos, agarrando os servos, e outros, né, que ouviram o convite e não aceitaram, maltrataram e mataram os servos. Os servos também só podem sofrer. Se você ler um pouco da história de missões, você percebe que muitos servos do Senhor sofreram. Muitos servos do Senhor foram perseguidos e ainda são perseguidos por pregar o Evangelho. Há ainda países que estão fechados para o Evangelho, e mesmo assim há pessoas, famílias dispostas a pregar o Evangelho e correr o risco de serem mártires nesses países, como a China. Aqui no Uruguai ainda nós temos o conforto, né, de ter um país aberto para receber a palavra de Deus, e eles permitem que a palavra de Deus seja pregada, não nas repartições públicas, mas as praças estão livres, né? As ruas estão livres, as caixas estão livres para que o Evangelho seja pregado. Então não sabemos até quando, mas temos que aproveitar a oportunidade enquanto é dia. Eis que é chegada a hora da igreja presbiteriana fazer presença no Uruguai, nesse país que necessita do Evangelho. É o país menos evangelizado da América Latina. Não chega nem 2% de evangélicos em todo o país. Aqui no Brasil nós temos, pela graça de Deus, igrejas. Por exemplo, esta igreja tem mais de 150 membros, com certeza, né, pastor? No Uruguai, com os 4 famílias de missionários, hoje, né, final de fevereiro, nós temos ao todo cerca de 150 presbiterianos. 150. É um desafio para nós, como igreja. Essa igreja tem muito mais do que todos os membros no Uruguai. Uma igreja em Camboriú. Mas é pela semente da palavra de Deus que nós estamos vendo uma multidão. Pela semente da palavra de Deus, pela instrumentalidade da palavra de Deus, pela cooperação dos servos do Senhor. Então nós somos parceiros, como servos do Senhor, nós estamos juntos. É a união que faz a força. Nós estamos juntos ali no Uruguai, não é só um casal missionário, é a igreja presbiteriana de Camboriú. É a liderança da igreja presbiteriana de Camboriú, é o conselho da igreja presbiteriana de Camboriú que se faz presente ali. Nós estamos como representantes da igreja presbiteriana do Brasil neste país. E veja que esse ide, no versículo 9, disse o rei, né? Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrares. No final, Mateus, o evangelista, ele fala da grande comissão, né, que todos conhecem como o ímpeto dos missionários, né? Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o ide expandido. Este é o ide da igreja. Então, indo, fazeis discípulo, indo, convidai a todos a participar desta festa. Então, a igreja
do Senhor Jesus Cristo é uma igreja de portas abertas, não de portas fechadas, né? Lá no Uruguai nós usamos uma expressão semelhante ao português, né? Portas abertas, né? Isso me chama a atenção porque nós falamos num sotaque diferente, né? Portas, lá é portas, aberta, abertas. Então, portas abertas é a igreja do Senhor. É uma igreja que chama todos para participar desta comunhão com o Senhor, né? Veja que podemos encostar a porta, mas as portas estão franqueadas para todos entrarem na casa do Senhor. A casa do Senhor é uma casa para todos os povos, para todas as pessoas. Você está aqui porque um dia foi convidado, um dia o Senhor trouxe. Esta é a sua casa, é a casa do Senhor. Então, na casa do Senhor, nós desfrutamos das bênçãos do Senhor. Da casa do Senhor, nós cumprimos, nós adoramos, nós louvamos, nós invocamos o nome do Senhor. É claro que podemos fazer da nossa casa uma igreja, né? Mas ela é uma minúscula, né? Célula. É uma igreja, é uma igrejinha que está em nossa casa. Uma igreja maior é uma igreja que está de portas abertas para receber a todos para este grande banquete. Que banquete é este, irmãos? Senão a presença do Senhor nas nossas vidas, a presença de Deus, né? Tem um texto lá que diz assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo, uma festa espiritual, indivisível. É claro que existem festas, né? E nós participamos destas festas com alegria, mas nada se compara à festa espiritual. Nada se compara com a presença gloriosa do Senhor em nossos corações, né? A ponto de nós chamarmos Deus de Pai, né? Abba, Pai, ou significa Paizinho, Pai querido, Pai amado. Então esta palavra, esta comunhão nos faz verdadeiramente servos do Senhor. E como servos do Senhor, nós temos prazer em cumprir de servir ao Senhor. Temos prazer e alegria em adorar ao Senhor. E esta festa que o Senhor preparou para nós é a salvação em Cristo Jesus, né? Quando Jesus celebrou a ceia, ele disse: olha, ainda há uma outra ceia, né? Que vocês vão celebrar comigo na casa, junto com meu Pai. Aqui Jesus estava falando dessas bodas. Mateus 26, o evangelista Mateus mostra claramente, né, que essas bodas têm a ver com a ceia do Senhor, a festa que está sendo preparada para nós. E aqui nesse caráter de parábola tem a ver que esta festa já está preparada. Dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. A festa do Senhor já está preparada, já está pronta, só que ela vai se realizar ainda, mas já está tudo preparado. A festa do encontro da igreja com Cristo. Então, o que nós estamos esperando? Veja que no final dessa festa entrou alguém que não estava preparado para esta festa, cujas vestes nupcial não eram dignas. O que significa isso? Que não é de qualquer jeito que nós vamos participar da festa do Senhor. Para participar das festas, das bodas dos filhos do Senhor, das bodas do Cordeiro, é preciso de uma vida de santificação.
É preciso de uma vida real com Deus. É uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de intimidade com Deus. É preciso ter consciência disso. As nossas vestes foram lavadas, como diz lá em Apocalipse, pelo sangue do Cordeiro, cujas vestiduras foram alvejadas, limpas pelo sangue do Cordeiro. Então, só com vestes resplandecentes, vestes dignas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, nós compareceremos e participaremos das bodas, da festa do Cordeiro. Então a igreja que obedece ao Senhor, ela está com as suas vestes preparadas, dignas para este grande banquete espiritual. E veja que essas boas novas nos mostram que há uma festa no céu incomparável que nos aguarda. É o encontro do Senhor com a sua igreja, é o encontro do noivo com a noiva. E esta festa é muito linda, e esta festa tem um banquete espiritual, e esta festa também tem banquete material. Então a palavra do Senhor nos mostra como nós devemos andar neste mundo, né? Uma vida de consagração. Há um preço a ser pago, né? Tome a sua cruz, né? Quem tomar a sua cruz, né? Quem perder a sua vida por amor de mim, salvará. Tomar a sua cruz significa morrer para os nossos próprios desejos, para a nossa própria vontade. Quantas vontades que nós temos que não são dignas das vestes resplandecentes, mas Deus nos chama para uma vida digna, para uma vida onde o sangue do Cordeiro nos purifica de todos os pecados. É tão importante clamar isso, é tão importante proclamar isso, que o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, é poderoso para pagar todos os nossos pecados, todas as nossas faltas. Nós somos recebidos pelo Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, porque o sangue de Jesus Cristo nos proporciona participar dignamente desta festa. Então somos gratos ao Senhor, nos rendemos ao Senhor, nos prostramos ao Senhor, porque Ele resplandeceu as nossas vestes. Coração limpo, como diz lá nas bem-aventuranças, coração limpo. Ele limpou o meu coração das trevas, da escravidão do pecado, e agora eu posso participar dignamente da sua festa. Daí a importância da igreja, quando celebra a ceia do Senhor, chamar a todos aqueles que foram recebidos, que um dia professaram a sua fé diante de todos, diante de Deus. E a chamada do apóstolo Paulo é esta: comer e beber dignamente, reconhecendo o que significa comer e beber do cálice e do pão. Então é importante que nós pensemos também nesta ceia futura, nessa boda futura, porque vamos participar dignamente do Senhor. Que o Espírito Santo, o próprio Deus, possa nos dar esse espírito de consagração. Eu me consagro a Ti, Senhor, a minha vida, porque o sangue do Cordeiro me purifica de todo o pecado. E este é o sol da justiça que nós falamos inicialmente. Então, nessa bandeira que aparece do Uruguai, um sol sorridente, para nós
será o sol da justiça, e nós queremos levar para o Uruguai, certo? Que é Cristo, o Senhor. Então a glória não é nossa, a nós cabe, como servos de Deus, obedecer ao Senhor, não só o casal missionário, mas como toda a igreja, né? Como pregarão se não forem enviados? Os irmãos estão através desta igreja, nos enviando, como enviando outros missionários para fazer o trabalho do Senhor. Então eu peço que os irmãos possam meditar nesta parábola e tirar as aplicações para a sua própria vida. Qual é o meu dever como servo do Senhor diante desta parábola? Como eu devo ser? Como eu devo agir? Qual é o caráter de um verdadeiro servo de Deus, de uma verdadeira serva de Deus? Quais são os objetivos que Deus tem para me conduzir na minha vida cristã? E como eu devo discernir as coisas que são do alto, das coisas que são urgentes, das coisas que estão prioridades, de outras coisas que devo fazer? Será que vamos nos comportar como esses convidados que foram chamados e disseram: não, eu não posso ir, eu tenho muitas ocupações, não agora, né? Mas o rei tem autoridade. Ninguém pode ter uma desculpa diante do mandato do rei, verdade? Ninguém pode chegar com escusas diante do Senhor. Eu sou muito ocupado, sou um homem de negócio, eu tenho a casa para cuidar, eu tenho isso. Mira, né? Como diz lá no Uruguai, mira, olha, né? Mira o que diz o texto, né? Chamai a todos para que participem da minha festa. Há um banquete, irmãos, e esse banquete nós somos convidados a participar. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe a igreja presbiteriana do Brasil na evangelização do Uruguai. Vamos orar, vamos ficar de pé. Querido Deus e Pai, Tu és o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, que enviaste o Teu Filho ao mundo para nos salvar. Ele que é o sol da justiça, não só do nosso Brasil, mas também o sol da justiça do Uruguai e de todas as nações da terra. Dá-nos, Senhor, graça para que a Tua palavra, a Tua glória seja vista nesta nação, através da Tua igreja, dos Teus servos. Ó Senhor, que nós possamos participar dignamente desta festa, como verdadeiros servos do Senhor, imbuídos desse sentimento de que foi uma ordem dada pelo Senhor, e esta ordem deve ser cumprida na nossa vida. Que ninguém, Senhor, venha com escusas, desculpas, que não pode participar desta empreitada, mas que antes seja sensível à voz do bom pastor, sensível à voz do Senhor, para dizer: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para te servir. Seja aqui nesta igreja, seja na minha família, na minha cidade, seja onde for, Senhor, quero servir ao Senhor dignamente, para que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado na terra, e que as nações conheçam o Senhor, que o Uruguai se converta ao Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém.
Vamos louvar o Senhor, queridos. Depois oramos com o pastor Gilberto, encerrando o nosso culto. Sentados, queridos, nós já vamos orar para encerrar nosso culto. Quero mais uma vez agradecer a presença daqueles que nos visitam, né? Seja muito bem-vindo. E lembro que temos um cafezinho logo após o culto aqui no Salão Social e todos estão convidados a participar, inclusive os nossos visitantes, tá bom, queridos? É um cafezinho gratuito, não é aquele dos adolescentes ainda, que é dia 9, né? Mas pode ali tomar um cafezinho com a gente e a gente poder conversar um pouquinho mais, tá? Logo em seguida, é claro, eu e o pastor Gilberto com as nossas famílias saímos um pouquinho mais cedo hoje, para que ele possa ir para a rodoviária, onde vai pegar o ônibus até São Paulo. Tá bom, queridos? Os avisos já foram projetados, relembro rapidamente. Segunda sempre sai o nosso coral, 14 horas de terça-feira a oficina DOCS, os trabalhos manuais das mulheres aqui no Salão Social. Depois, à noite, temos a reunião de oração no templo, às 20. Quarta-feira, os adolescentes se reúnem às 20 horas no Salão Social também. Agora, a UPA vai se reunir às quartas-feiras. Quinto, o nosso culto aqui na igreja, às 20. Sexta-feira, há uma reunião às 20 horas do pessoal de mídia com os líderes, né, dos departamentos da igreja. E domingo temos a nossa escola dominical, quando vamos para a lição 9 e o nosso culto à noite, tá bom? Lembrando que hoje pela manhã, vou falar do café, irmã Renata está adiantando aqui. Nós tivemos um delicioso café da manhã, né, reiniciando a nossa escola dominical, tendo inclusive a presença do pastor Gilberto, como mencionei, da irmã Sônia, e foi um momento muito especial. Nossa escola dominical começou às 8, na verdade, né, em comunhão. Nós estivemos juntos ali nesse momento especial, tá bom, queridos? E a partir de agora, todos os domingos pela manhã, temos a escola dominical, né? Então você tem a oportunidade de participar ao longo de todo o ano. Os irmãos sentiram falta durante esse período de recesso, né? Mas participe durante todo o ano, até dezembro nós vamos ter a escola dominical. Não falte, venha então, né? Participe, aproveite quando tem, para você estar junto da gente, tá bom?
Vamos então nesse instante orar, encerrando nosso culto. Vou convidar então os presbíteros a vir à frente, o pastor Gilberto e a irmã Sônia também, a vir aqui em cima, na verdade, e vou passar rapidamente a palavra à irmã Renate, junto de todos nós aqui, para que ela fale um pouquinho a respeito dessa viagem que vão fazer no Uruguai. Podem vir, queridos presbíteros, pastor, irmã Sônia, irmã Renate, e logo em seguida a fala da irmã Renate, estaremos orando pelo pastor Gilberto e pela irmã Sônia, abençoando a vida deles nessa caminhada até São Paulo, depois retorno ao Uruguai, orando também por aquela nação, por aquele povo e pelo trabalho do pastor Gilberto. Enquanto eles sobem, lembrando que a irmã Nena fez a cirurgia e está bem, em recuperação, está em casa. Também a irmã Nota, já avisei, mas está em recuperação, também em casa, graças a Deus. Eu não falei do ano passado, mas a irmã Zete fez cirurgia também, a irmã José está conosco, estava do ano passado, está agora também. O Levi, que estava meio doentinho, também está bem, graças a Deus, está aqui com a gente, logo completa 1 aninho de vida. E também, amados, alguma lista de oração, qual nós estamos intercedendo ao longo da caminhada, na hora por esses irmãos que precisam de saúde, e sei que você conhece alguns a qual nós temos intercedido aqui. Nós vamos passar a irmã Renate, em seguida estaremos orando. Graça e paz, queridos. Então, a gente está, essa nossa viagem ao Uruguai, às vezes a pessoa pergunta, por que não me convidaram? Eu não fiquei sabendo disso, agora já está o ônibus lotado. Mas isso é um trabalho da nossa sinodal, que é a sinodal. Vou primeiro explicar, porque muita gente não sabe o que é. Tem a SAF, então um grupo de SAF forma uma federação, um grupo de federação forma a sinodal, e a sinodal forma a nacional. E aí esse é um trabalho da nossa sinodal, então tem a participação das SAFs que formam essa sinodal. Aqui da nossa igreja nós vamos em 6 irmãs que estão na lista, já estão no ônibus, já estão pagando, já estão terminando, está tudo certo. E tem um trabalho bom lá para a gente fazer. A gente vai ter reunião com as mulheres, vai ter com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, vai ter trabalho na rua, vai ter visita ao lar, idosos. Então eu peço à igreja que esteja orando por esse trabalho, para a gente ali se alegrar e estarmos juntos com os nossos irmãos nesse trabalho da Seara do Senhor, para que mais pessoas conheçam nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então conto com as orações de vocês para que dê tudo certo, que esteja no projeto de Deus essa nossa viagem, e a gente crê que já está, porque está tudo correndo muito bem com todos os preparativos que estão sendo feitos. Vamos levar também Bíblias em espanhol, e tem dificuldade de ter. Então as federações de SAF se reuniram e compraram Bíblias, 70 Bíblias estamos levando, e ainda tem outros materiais que a gente precisa comprar. E se alguém sentir um desejo no coração de estar ofertando para que seja comprado mais alguns itens para essa viagem, que obedeça a voz do Senhor. O que Ele colocar no seu coração, você pode fazer, tá bem? Amém, queridos? Obrigada. Meus irmãos, nós vamos divulgar, o valor da oferta adiante, porque alguns valores foram em Pix, então a gente precisa levantar com o nosso tesoureiro, tá bom? Se você é visitante e ofertou e gostaria de saber o valor, depois entre em contato com a gente. Eu divulgo no culto seguinte, mas você pode entrar em contato com a gente, e pode ser pelos canais da igreja. Aproveite e vai lá, dá um like lá nos vídeos do YouTube, não sei o nome do Instagram, como é que faz? É um joinha também? Não? Também é? Então entra lá no Instagram, Facebook. Também, o Daniel está dando uma sugestão para você que nos visita, vir domingo que vem no culto, e aí você sabe de primeira mão a respeito de quanto deu a oferta, tá bom? Então é melhor ainda do que visitar os nossos canais, mas não deixe de dar um joinha lá e abençoar o pessoal da mídia que está criando aí um bom trabalho ao longo dessa jornada, tá bom, queridos? Nós vamos orar agora. Vou convidar o presbítero Valdir a orar tanto pela viagem que a irmã Renata mencionou, quanto pela vida do pastor Gilberto e a irmã Sônia, também do trabalho deles lá do ministério, também da vida da família, que tem 2 filhos, e assim orar também pelo povo
Uruguai. Tá bom, queridos? E depois dessa oração do presbítero Valdir, o pastor Gilberto impede a bênção e nós vamos então ao nosso cafezinho. Vamos ficar de pé um instante. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer mais um dia que o Senhor nos concede, a oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, poder, ó Pai, participar da Tua Palavra nesse momento, ouvi-la, ó Deus, e também, Senhor Deus, experimentar o quanto o Senhor nos adverte, Senhor Deus, para essas bodas que já estão preparadas para o Teu povo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu aviso sobre as nossas vidas nessa noite, para que nós possamos ficar alertas, Senhor Deus, quanto a esse dia que o Senhor nos chamará para participarmos dessas bodas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos continuar propagando o Teu nome, continuar falando daquilo que é Teu, daquilo que é do Teu reino, concernente à Tua vontade, concernente, Senhor Deus, os Teus projetos para a vida dos seres humanos, ó Pai, que o Senhor possa nos dar condições e ação do Teu Espírito no nosso coração, para nós estarmos continuando a pregar o Teu Evangelho. Intercedemos nessa noite, Senhor Deus, pela vida das irmãs da SAF, pela viagem que elas têm proclamado ao Uruguai, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dessas irmãs, ó Pai, direcionando a cada uma e abençoando, Senhor Deus, também elas ali no Uruguai, para que elas possam ser canal de bênção ali naquele país. Intercedemos também, Senhor Deus, pela vida do pastor Gilberto, pela vida da irmã Sônia, Pai amado, esse casal, Senhor Deus, que já está lá no Uruguai e tem feito o seu trabalho, tem pregado a Tua palavra ali naquele local, já tem tido vários contatos ali, ó Pai, e que essa palavra ministrada pelos Teus filhos, esses contatos feitos pelos Teus filhos, ó Pai, possam, Senhor Deus, frutificar, ó Pai, possam produzir, ó Deus, possam trazer a alegria da colheita ao coração desses Teus servos, ó Pai. Tua palavra diz, ó Pai, que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, ó Deus, trazendo os seus feixes, ó Pai, que essas lágrimas, que esse trabalho árduo, Senhor Deus, possa trazer também alegria, trazer paz, trazer júbilo ao coração desses irmãos, ó Pai, que proclamam a Tua palavra ali no Uruguai. Abençoa aquele trabalho, desperta aquele povo, abre os ouvidos, ó Pai, para que eles possam entender a Tua palavra, desvenda os olhos, como diz o salmista, Senhor Deus, para que eles possam contemplar as maravilhas do Senhor operada ali naquele local. Abençoa, Senhor Deus, as suas viagens aqui ainda pelo Brasil, Senhor Deus, onde eles estarão nesses dias, ó Pai, e também a sua viagem de volta para o Uruguai. Que o Senhor possa acompanhar a cada instante de suas vidas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, ó Pai, e como nós não conseguimos fazer, nós rogamos a Tua bênção. Nós pedimos que o Senhor faça em nome de Jesus. Amém. E que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o reto ensino do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, sobre a igreja do Senhor Jesus, na face da terra, agora e para sempre. Amém. Obrigado, pastor Gilberto e irmã Sônia. Deus abençoe.